Olá, eu sou o Jung, eu faço parte do grupo do Laboratório de Geometria Computacional e esse é o projeto de segmentação de imagens médicas para a criação de atlas anatômico aplicado à tomografia de impedância elétrica, sendo eu o autor também o orientador professor doutor Marcos de Sales Guerra Suzuki. Então a motivação é que há um forte desenvolvimento de um tipo de tomografia no Brasil, que é a tomografia de impedância elétrica. É uma técnica não invasiva, de obtenção de imagens do interior de um contorno por meio de informações do próprio contorno. Mais especificamente é aplicado a um padrão de corrente nos eletrodos posicionados nas fronteiras e pelo problema inverso de tomografia, a gente consegue estimar a distribuição de condutividade dos eletrodos. A ideia então é utilizar a tomografia de impedância elétrica na área médica e um dos principais problemas atuais é que é muito difícil estimar essa condutividade por causa de ruídos e distúrbios. E assim nós propusemos de utilizar uma rede neural para fazer essa estimação utilizando um dataset de atlas anatômico, que são modelos tridimensionais dos órgãos do tórax. Então o objetivo desse projeto é exatamente a gente conseguir segmentar automaticamente as imagens do tórax de tomografia computadorizada, que é um conjunto de dados que estão espalhados na internet para a gente conseguir gerar modelos de pulmão, de costela, de vias aéreas, de pele e também de coração, E para isso a gente utiliza um algoritmo de segmentação de imagens chamada Transformada Imagem Floresta Orientada Relaxada, o AFT, que foi desenvolvido pelo professor Paulo de Miranda, do Instituto de Matemática e Estatística. E esse algoritmo ela utiliza uma semente, ou em outras palavras, coordenadas que viaja pelos arredores da imagem, guiando-se por regiões semelhantes para classificar como sendo também regiões pertencentes ao fundo da imagem. Então nessa imagem da mariposa, por exemplo, como a gente quer detectar a mariposa, a gente coloca algumas sementes internas para conseguir contornar a mariposa e também umas sementes externas que estão marcadas como em roxo, para conseguir contornar um background. E a gente vai utilizar exatamente esse algoritmo dentro da imagem médica para a gente conseguir obter os modelos dos órgãos que a gente quer. Então um dos passos que eu utilizei para conseguir facilitar esse processo foi o processo de binarização, que ele utiliza exatamente o valor do Hounsfield Unit, que são valores aproximados de cada parte do órgão, Então, para conseguir binarizar e separar de tal órgão para as demais regiões. Então, para o pulmão, por exemplo, ele tem um valor de menos 500, para o osso ele tem um valor aproximadamente de 1000, assim, bem alto, assim, porque ele possui bastante cálcio e ele acaba sendo bem denso, E esse foi um dos processos utilizados para conseguir binarizar essa imagem, Além disso, também foi utilizado um processo de remoção de ruídos para conseguir remover alguns ruídos que são desnecessários, que acabam atrapalhando na hora da segmentação, Então, essa imagem é um exemplo de uma binarização do osso, que acabou aparecendo algumas partes também, algumas partes meio pixeladas, assim, eu diria, do fígado e também do coração. E por fazer esse processo de remoção de ruídos, dá para ver que ele removeu todas essas partes pixeladas de regiões que a gente não está interessado, E com isso, a gente utiliza exatamente as sementes, que a gente gera. O processo era exatamente gerar essas sementes automaticamente, para conseguir utilizar o algoritmo dentro do pulmão, dentro dos ossos, dentro da região que a gente está realmente interessado, da pele, por exemplo. E dá para ver que as sementes internas que estão em vermelho, elas estão passando pelo pulmão e também as sementes externas passando pela parte externa do pulmão, que está indicado em verde. O mesmo vale para os ossos e também vale para o pulmão. Desculpa, para a pele. Os resultados, então, a gente utilizou, por enquanto, a gente utilizou 100 imagens para poder validar o processo de segmentação. E ele obteve, na verdade, ótimos resultados para todas as partes, dá para ver pelas imagens que estão indicadas. Mas aconteceu alguns vazamentos, para pouquíssimas imagens, aconteceu alguns vazamentos para as vias aéreas, que apareceu algumas coisas que não deveriam aparecer, e também para o coração, que está aparecendo um vazamento, assim, eu diria, do fígado, que fica exatamente embaixo do coração. Então esse foi o projeto, A gente pretende utilizar então todas essas imagens para poder treinar a rede neural. E quero agradecer também a FAPESP por ter financiado esse projeto para que ele conseguisse continuar. É isso, obrigado.